Que tal, Marcelo? Tudo bom, Renato? Tudo bom, gente? Prazer estar com vocês aqui. Tudo bem, Dri? Prazer. Tudo bem. Estamos aqui com o professor Denis de Oliveira, que é da ECA USP, também participando dessa entrevista, Freixo. Tudo bom, Denis? Tudo bom, Freixo? Eu queria começar. A gente não fala faz tempo, né, Freixo? Desde a primeiro turno que a gente não se fala. Então, eu queria começar por esse balanço aqui antes de a gente entrar nas conversas futuras, e temos muita coisa para falar sobre isso. Mas, assim, o que foi a eleição no Rio de Janeiro para ti, como experiência? Foi a tua primeira disputa a governador, você já tinha se candidatado a deputado. Olhando os resultados hoje, mais tranquilo, tal, tanto o teu resultado no primeiro turno, quanto depois o resultado, né, do Lula no primeiro e no segundo turno, né, e o que é preciso pensar para o Rio a partir do que me parece ser, de alguma maneira, uma nova realidade. Eu queria saber se eu estou enganado, né, com uma extrema-direita muito mais organizada do que em outros momentos. Esse balanço sobre o Rio de Janeiro, Renato, ele é muito importante, porque pela centralidade política que o Rio sempre teve e aumentou com o bolsonarismo que vem e nasce, né? Tem ali no Rio de Janeiro o ovo da serpente. E a gente precisa entender isso, né? Então, o que foi essa eleição? Primeiro que, assim, muita convicção de que a gente tinha, sim, que ser candidato, tinha que colocar essa disputa. A gente queria muito ter ido para o segundo turno. Desde o início, a gente fez um cálculo que era ficar entre 25% e 30%, porque nunca na história do Rio de Janeiro, qualquer candidatura entre 25% e 30% ficou fora do segundo turno. Nunca aconteceu. Nós chegamos a 28%. Nós tivemos a maior votação que esse campo de esquerda já teve na história do Rio de Janeiro. Só para você ter uma ideia, uma dimensão do que eu estou dizendo, há 4 anos atrás, em 2018, na eleição que o Witzel venceu do Eduardo Paes, ele venceu no segundo turno, o Eduardo foi para o segundo turno com 1.400.000 votos. Nós tivemos 2.300.000. Nós tivemos 900.000 votos a mais que o Eduardo Paes há 4 anos atrás e não fomos para o segundo turno. Então, realmente, há uma mudança no perfil eleitoral, fruto da ascensão, do crescimento e da consolidação de uma força de extrema-direita que a gente chama de bolsonarismo. Eu, particularmente, acho que é anterior ao Bolsonaro, né? O bolsonarismo. O Bolsonaro consegue dar um corpo político e de projeto de poder ao bolsonarismo, mas ele é anterior, né? Um sentimento que você já encontra há muitos anos, né? Talvez no Brasil colônia, mais claramente. Agora, a gente chega a 28%, a gente tem 2.300.000, o estado do Rio tem 92 municípios. Nós tivemos em 70 municípios mais de 20% da votação. Então, foi uma votação que foi espalhada, que foi num número muito surpreendente, positivo para a gente, mas não foi suficiente para chegar no segundo turno. Por quê? Aí eu acho que há alguns elementos importantes. Primeiro, que o governador do Rio tinha o mesmo número do Bolsonaro que o ajudava, que era o 22, diferente, inclusive, de Minas e de São Paulo, né, que os candidatos bolsonaristas não eram do mesmo partido. Né? O número 22 ajuda, sem dúvida alguma, ao governador. O governador teve a competência, e óbvio, a gente tem que admitir aqui, o governador teve a competência de não permitir nenhuma candidatura da direita ou da extrema-direita que lhe dividisse votos. Né? E teve muito recurso. Nós tivemos no Rio de Janeiro a privatização da Companhia de Água e de Esgoto, a SEDAI, e esse dinheiro foi um dinheiro muito alto e muito bem usado no sentido eleitoral, não no sentido republicano, né? Mas muito bem usado pelo governador. Então, assim, asfaltou o estado inteiro, obras no estado inteiro, né? Viabilizou a vida de muitos prefeitos, ele conseguiu construir uma malha com a força do bolsonarismo, com o recurso pela Baixada e pelo interior, muito forte. Então, o somatório de todos esses elementos possibilitou, mesmo assim, de forma surpreendente, que ele passasse dos 50%. Nós chegamos onde poderíamos e queríamos chegar, mas não foi suficiente porque há uma nova composição eleitoral do bolsonarismo. Então, é importante entender isso. Agora, tivemos vitórias importantes. Primeiro que uma polêmica, assim, mas poderia ter uma outra candidatura mais ampla? Eu sou suspeito de falar, evidentemente, mas o segundo turno mostrou que a gente estava certo. No segundo turno, não houve ampliação da eleição do Lula.
Então, por exemplo, o Eduardo Paes, que é um apoio importante, evidentemente, dentro desse centro democrático. O Eduardo Paes entrou na campanha do Lula no segundo turno. Qual foi a diferença de votação do Lula do primeiro para o segundo turno em função do apoio do Eduardo Paes? 150 mil votos, apenas. Então, não trouxe nenhum acréscimo ao Lula, do primeiro para o segundo turno. O Eduardo, que é uma figura importante, prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Eduardo e Rodrigo Neves, né? Eduardo e Rodrigo Neves. Então, assim, o que nós conseguimos no primeiro, na verdade, foi o máximo que dava para conseguir no Rio de Janeiro. E o segundo turno mostrou isso, né? Porque não houve nenhuma ampliação. Isso não aconteceu só no Rio. Para você ter uma ideia, o Bolsonaro virou sobre o Lula em 251 municípios no Brasil inteiro. Né? O Lula não virou em nenhum município no Brasil inteiro sobre o Bolsonaro. Não teve nenhum município que o Bolsonaro tenha ganho que no segundo turno ele tenha perdido. E do Lula teve 251 municípios que o Lula ganhou e que perdeu no segundo turno. Então, essa força eleitoral bolsonarista, a gente precisa olhar com muita responsabilidade. Eu, particularmente, digo que acho que essa eleição nós empatamos e ganhamos nos pênaltis, aproveitando aí a analogia com a Copa do Mundo. A gente empatou e ganhou no pênalti. Se a gente tiver essa leitura, esse cuidado e essa responsabilidade, a gente entende melhor qual é o papel que nós vamos ter que cumprir neste governo, que, claro, terá que ser amplo, terá que ter diálogo, terá que ter avanços, mas que não será um terreno fácil, até porque o bolsonarismo se mostrou com uma força eleitoral e política muito grande e ele precisa ser esvaziado. E aí tem inúmeras tarefas a serem cumpridas. Agora, no Rio, especificamente, a gente fez uma campanha muito forte, uma campanha ampla, uma campanha que teve do Rodrigo Maia, César Maia, do PSDB ao PSOL, né? Então a gente conseguiu fazer a tal frente ampla no primeiro turno, o que nunca tinha acontecido na história do Rio de Janeiro, essa frente ampla. A gente fez uma frente ampla com o conjunto da sociedade, a gente chamou setores de uma direita liberal, chamou setores mais conservadores, mas dentro do campo democrático, para uma luta contra o Bolsonaro, o que no Rio de Janeiro foi inédito e foi muito importante já no primeiro turno. Né? Então, eu acho que o balanço é muito positivo. E, por fim, se a gente olhar o resultado nas bancadas, a gente vê o mais materializado essa vitória que eu estou dizendo, né? E eu não estou querendo arrumar desculpa, mas o PT, por exemplo, Partido dos Trabalhadores, eles tinham uma deputada federal, que era a Benedita da Silva. Com a nossa campanha, elegeram 5 deputados federais. Saiu de 1 para 5. Deputados estaduais tinham 3, foram para 8. Né? O PSOL aumentou, o PSB manteve. Então, na verdade, houve um crescimento das campanhas, um crescimento proporcional muito grande, fruto de uma campanha que estava enraizada. Então, tem esse elemento aí importante também. Denis, fique à vontade. Ou, senão, ficou aqui fazendo pergunta. Você falou dessa questão do que a gente vai ter que derrotar o bolsonarismo agora daqui para frente. Queria perguntar o que você acha que é fundamental para esse próximo período, porque, de fato, tem, inclusive, os mais radicalizados que seguem ainda nas frentes dos quartéis, e aí no Rio tem uma base forte dessa extrema-direita. O que você acha que vai ter que ser feito? Primeiro, Dri, é colocar a extrema-direita no lugar da extrema-direita. Né? Porque se nós não tivermos habilidade de chamar um setor da direita que tem divergência programática com a gente, mas que defende a democracia, a gente precisa entender que nós ganhamos a eleição, mas nós não salvamos ainda a democracia. Ela está ameaçada. E eu acho que a democracia ela é ameaçada em 2 pilares fundamentais. No debate ambiental, né? No debate climático, porque se a gente destruir o planeta, não tem democracia, porque não tem vida, não tem perspectiva, não tem... Né? Então, o debate ambiental e climático ele é ameaçador à democracia, porque ele é ameaçador à vida. Né? E não vai adiantar uma democracia sem seres para viverem essa democracia. Então, esse é um ponto decisivo e é um ponto que nos distancia bastante dos extremistas, né? E é um ponto que nos recoloca no mundo. Então, ele é triplamente importante. E o outro, tão importante quanto o debate climático, eu acho que é o debate da comunicação. Se nós não travarmos, e aí eu estou falando talvez aqui no lugar ideal, né? Vocês entendem disso melhor do que eu. Mas o debate da comunicação ele é central, tanto quanto o debate ambiental, climático da vida. Porque se a gente não tiver uma política de comunicação efetiva, né, qualitativa, que consiga dialogar para além daqueles que nos escutam, a gente pode ter um problema muito sério no debate democrático. O debate democrático hoje ele é ameaçado na comunicação porque você tem um questionamento hoje da lógica da verdade.
né, o livro Engenheiros do Caos, que a gente já falou, aqui inclusive, na última vez que a gente conversou, em outras entrevistas, ele é muito importante porque você tem um deslocamento da verdade, dos fatos, daí o ataque da extrema-direita à imprensa, para uma sensação de segurança. Eu acredito naquilo que vai tornar o mundo mais seguro para mim. Então, as redes de WhatsApp hoje, por exemplo, fornecem muito mais a noção da verdade para determinadas pessoas do que qualquer matéria jornalística de qualquer veículo, né? Então, você hoje tem numa política de comunicação que possa ter compromisso com a democracia, para mim é algo tão importante, tão balizador quanto o debate ambiental. Eu acho que ter políticas sobre isso, pensar isso, né, é decisivo. E, evidentemente, colocar a extrema-direita no lugar da extrema-direita. Repactuar com as instituições, aí é muito importante o judiciário, o legislativo, com todos os limites que tem. Chamar para um pacto de funcionamento da democracia é decisivo. Até porque eu estou aqui na transição e a gente está vendo, assim, tem uma terra arrasada. Vai ser muito difícil governar o Brasil. Você não tem recurso para nada. Você tem um Congresso em que não tem o perfil progressista, porque o Brasil não é progressista. A gente, de uma vez por todas, Adri, a gente precisa entender que o Brasil não é progressista. O Brasil não elegeu um Congresso progressista, o Brasil elegeu o Bolsonaro, o Brasil elegeu o Lula, e se não fosse o Lula, nós teríamos perdido essa eleição com qualquer outro candidato, né? E nós não vamos ter Lula para o resto da vida. Então a gente precisa entender que país é esse, como esse país é lido, de que maneira a sociedade está se colocando, se comunicar melhor e entender o papel dessa democracia, o que significa salvar a democracia. Não é garantir as eleições, mas é isolar o extremismo e trazer um pacto democrático mais amplo para governar, o que já vai ser muito difícil. Muito bem, Denis Oliveira. Freixo, você falou aí um pouco dos gargalos necessários, né, para garantir a democracia, na questão ambiental, a política de comunicação. Concordo, né, também assino embaixo isso, e também o fato do Brasil não ser um país progressista, né, de fato, o Congresso eleito é um Congresso até mais à direita, né, do que nós temos atualmente. E boa parte dessa mudança, né, ideológica, não sei se você concorda comigo, ela começa a se intensificar a partir do golpe de 2016, né, contra a presidenta Dilma, que aí teve como um dos protagonistas os meios de comunicação de massa hegemônicos, né, a mídia hegemônica, e o próprio judiciário. Como é que você enxerga as possibilidades de enfrentamento, né, desses gargalos, tendo em vista, primeiro, que é um Congresso conservador, né, um Congresso mais conservador ainda, e segundo, que nós temos também um outro problema, um entrave aí, que essa extrema-direita, ela ganha força porque ela aparece como uma forma institucional de funcionamento aí, palatável ou necessária para garantir os interesses do capital rentista, né, do capital especulativo, né? Estamos vendo aí, por exemplo, todas essas críticas ao governo Lula quando ele questiona ou relativiza a questão do equilíbrio fiscal. Diante e uma coisa interessante, né, que eu queria até trazer para essa discussão, que essa extrema-direita ela ocupa o lugar da direita liberal. A direita liberal se arrebenta. Na PSDB, ele refluiu, né, os partidos tradicionais da direita. Nesse cenário, né, de uma polarização, como é que você enxerga, né, as possibilidades, não só de garantir a democracia, mas também garantir uma pauta que seja necessária à população, né, na questão ambiental, a questão da comunicação, da equidade social, dos direitos humanos, né, da defesa, da luta contra o racismo e tudo isso? Não, eu acho que esse é o maior desafio da gente, Denis. Eu não tenho muita clareza, eu andei tentando entender aqui essa mudança do Congresso, né? Eu estou deixando de ser deputado agora, eu fui líder da minoria da oposição ao Bolsonaro. Eu tenho dúvidas se esse Congresso ele é mais conservador do que o Congresso que será do ano que vem, né? É mais conservador do que esse. Eu tenho dúvida, talvez ele seja mais pragmático. Alguns setores importantes do bolsonarismo foram derrotados, né? E, na verdade, o que eu vi crescer foi mais o centrão do que o bolsonarismo. E o centrão ele não é necessariamente bolsonarista. O centrão é o centrão, né? E isso é muito importante, essa reflexão, porque para chegar onde você nos leva na pergunta. Nós não perdemos a eleição de 2018 só para o Bolsonaro. Nós perdemos para uma frente mais ampla do bolsonarismo também, dos meios de comunicação, de setores liberais, do setor do mercado. Talvez, se fosse só Bolsonaro, ele não teria vencido o Haddad em 2018.
Ali houve uma frente antipetista, mas houve mais do que isso. Houve uma composição imaginando que Bolsonaro não seria tão ruim, que Bolsonaro era um ser que foi um deputado desprezível, poderia ser um presidente mais facilmente manipulado. Houve uma irresponsabilidade muito grande com a democracia por parte de setores não bolsonaristas, não necessariamente extremistas, que querem viver numa democracia, mas que não querem perder determinados privilégios ou não querem uma pauta progressista para o Brasil e que acabaram votando no Bolsonaro. Parte deles votou no Lula. E foi fundamental, porque nós ganhamos com 1% de diferença. Né? Se esses setores que não são da esquerda não votassem no Lula, nós não teríamos ganho a eleição do Bolsonaro, mesmo diante de tantas tragédias, mesmo diante do que ele fez na pandemia, mesmo diante do que ele fez na economia, mesmo diante do que ele fez com as universidades, mesmo diante do que ele fez com as mulheres, mesmo diante de tantas aberrações, né? O Bolsonaro foi um candidato fortemente competitivo. E esse bolsonarismo continuará competitivo. Então, nós não podemos achar, Denis, que nós vivemos numa situação progressista, que Lula venceu e nós teremos um governo progressista que nós vamos apoiar e aprovar. Se conseguimos avançar, se conseguimos aprovar medidas progressistas, ótimo. Mas eu acho que o grande desafio desta transição e do início do governo Lula é o fortalecimento da democracia, é a relação com as instituições, é a garantia de pautas democráticas, é a viabilidade governamental, é criar uma governança onde nós não vamos fazer só com os setores da esquerda, que serão decisivos, serão fundamentais, mas que a gente precisa aproximar o máximo do programa que a gente quer, mas sempre dialogando. O debate com o mercado, a gente sabe que ele não é uma novidade para a gente, né? Não é uma novidade para a gente. Sempre teve tensão e sempre terá. Né? Qual vai ser a política de juros, qual vai ser... Eu acho que o Haddad, que está comandando esse debate, é uma pessoa muito qualificada, é uma pessoa muito responsável, é uma pessoa que tem toda a condição de conduzir esse debate com equilíbrio. Agora, vai ter que ter diálogo. Nós não podemos, para derrotar o bolsonarismo, né, permanentemente, também nos curvarmos diante de algo que não esteja no nosso programa. Agora, tem que ter bom senso, tem que ter diálogo, tem que ter responsabilidade, tem que chamar esse Congresso, que é muito pragmático, e pragmático em todos os sentidos que a gente sabe que representa, por exemplo, essa PEC, que a gente tem que aprovar. Se não aprovar a PEC, não tem governo. Se essa PEC for de 1 ano, é ruim, mas não será de 4. É possível aprovar uma PEC de 2? É possível, além do auxílio, garantir algum nível de governabilidade maior, porque você tem uma terra arrasada em todos os setores? Isso vai ter que ser conversando e negociando com o que é o Congresso de dia eleito pelo povo. O mesmo povo que elegeu o Lula é um povo que elegeu este Congresso. Então, a gente tem que ter o pé no chão e muita responsabilidade. Agora, nós sabemos que lidar com o mercado é uma coisa, lidar com o bolsonarismo é outra. Né? Eles estiveram juntos em um momento que nos derrotaram, não estão em outro, e é importante que não estejam mais. Então tem que ter diálogo. Olha só, Adri, eu acho que você tem já algumas interações aí com o Freixo. Eu tenho pergunta a fazer, mas aí vamos dar espaço para o nosso chat, né? Isso aí. O Arthur Rezende da Silva diz: Freixo, você é um quadro excelente. Fiz muita campanha para você aqui em Santo Antônio de Pádua, interior. Sou professor da FAETEC e pedagogo do IF. Infelizmente, a FAETEC continuará como cabide de emprego no Rio de Janeiro. Abraços. Não, queria mandar um abraço para o Arthur. A FAETEC é uma rede muito importante de escola técnica, viu, Renato? É muito decisiva. A gente tinha um projeto muito importante para primeiro emprego, para capacitação de juventude, né, espalhado no Estado. São professores extraordinários que fazem um trabalho incrível, mas foi ao longo dos governos Cabral e companhia, esses sucessivos governadores presos, transformados num grande cabide de emprego para uma base governista do Rio de Janeiro, que prejudicou demais a educação pública aqui no Rio. Um abraço ao Arthur, e o interior do Rio é muito importante, a gente precisa olhar para ele. Aliás, Arthur, a gente precisa, eu tenho conversado muito isso com a direção dos partidos no Rio, Dri e Denis também. A gente precisa pegar esse mapa do que a gente fez no Rio de Janeiro, que a gente elegeu tantos deputados, tantos parlamentares, precisa pegar esse mapa. Imagina, você tem 70 municípios que nós tivemos mais de 20%.
Esses 70 municípios, quem são os vereadores que nós temos? Quem que nós podemos eleger vereador? Quem são os candidatos a prefeito daqui a 2 anos? Qual candidato a prefeito nós vamos apoiar? Qual candidato a prefeito nós vamos lançar? Né? Que governos a gente pode ajudar? Como é que a gente enfrenta esse bolsonarismo a médio prazo? A política se tornou algo, até pela densidade, né, do drama que é enfrentar o Bolsonaro, mas a política se tornou muito imediatista. Qual é o projeto político que a gente vai ter para o Rio de Janeiro a partir do que nós fizemos? Nós tivemos 2.300.000 votos, nós tivemos 28%, tivemos 37% na cidade do Rio de Janeiro. Nós vencemos a eleição na Rocinha com 61%, vencemos a eleição no Vidigal com 57%. O que a gente faz a partir daí? Só volta daqui a 2 anos a eleição de vereador? Não. O tal trabalho de base que a gente tanto faz é a partir desta realidade construída. É assim que a gente tem que enfrentar o bolsonarismo, nessas bases, construindo novas lideranças, fazendo capacitação, fazendo formação e trazendo os novos quadros para que a gente possa mudar essa história do Rio de Janeiro e ajudar no Brasil. Né? O Vaz tem pergunta também? Tenho sim. Estava aqui falando com o nosso Eduardo Meirelles, correspondente em Brasília. Temos um correspondente em Brasília agora, Fê. Estamos chique. Eu tenho ouvido aí, conversando, a gente fez uma matéria para a capa da Fórum, com diversos nomes que estão colocados aí para assumir ministérios. Você é um nome que está cotado para o Ministério do Turismo. Fica à vontade, você não precisa me dizer sim nem não aqui, mas isso é a apuração que a gente fez aí, junto com o Eduardo, que eu estava citando agora. E eu queria saber, assim, em relação a essa área, né? Como que você acha que o Brasil vai discutir um projeto que envolvesse também esse debate político no Rio? Né? Porque se tem um cartão postal nacional, é o Rio de Janeiro. A despeito da importância do Nordeste, de Salvador, de Recife, da gloriosa cidade de Santos, aqui onde eu estou, o Rio de Janeiro é o cartão postal para o mundo. Né? E o resgate da imagem do Brasil passa também por o resgate do Rio, e, inclusive, talvez o projeto econômico internacional do Brasil também passe por ampliar por demais essa possibilidade do turismo. Mas para isso precisa de segurança pública, para isso precisa de menos miserável, enfim. Você tem pensado, você está no GT, então você pode falar com tranquilidade, você tem pensado que tem sido discutido. É uma área que, engraçadamente, a esquerda dá pouca atenção, né? Não, exatamente, Renato. Primeiro, assim, esse debate de ministério, isso está na cabeça do Lula, né? E é claro que o governo Lula terá que ter um ministério paritário, com mulheres, com negros, vai ter que dialogar com uma base que não é a base da esquerda. Então, a gente está muito à vontade de entender os limites que Lula terá para montar esse ministério. Eu estou absolutamente à disposição do presidente para o que ele precisar, porque eu acho que esse é um governo que todos nós vamos ter que contribuir, a gente não pode ter dúvida sobre isso, não dá para nenhum setor da esquerda não estar ajudando nesse governo, porque a consequência de um governo que não dê certo pode ser uma tragédia ainda maior do que nós já vivemos. Então, o que o governo Lula precisar, o que o presidente precisar, eu estarei à disposição, né? Então, mas entendendo perfeitamente todos os limites que tem. Eu estou no GT do turismo, você tem toda a razão, a esquerda nunca deu muita bola para o turismo, enfim, eu acho que é um equívoco. Eu estou há bastante tempo fazendo esse debate, e na eleição para governador do Rio de Janeiro, eu discuti muito esse assunto, porque nós temos um problema crucial de desigualdade, nós temos um problema crucial de um pós-bolsonarismo, nós temos um problema grande da imagem do Brasil, que foi muito arranhada, não só pela pandemia, mas porque a gente teve aqui no Brasil uma das expressões mais violentas da extrema-direita mundial, que foi o Bolsonaro. Então, os países comprometidos com a democracia olharam para o Brasil com uma imagem muito ruim, o que prejudicou o Brasil nas relações internacionais, nas relações comerciais e econômicas. E o turismo pode ser um grande indutor de emprego. O turismo sozinho ele não é um enorme gerador de emprego, mas ele é um indutor. Né? Se você olhar, o Brasil tem uma coisa muito curiosa. A gente está há muitos anos falando do turismo internacional, com uma média de 6 milhões de pessoas que visitam o Brasil por ano. Né? Isso há muitos anos é esse o número, 6 milhões de pessoas visitam o Brasil. O Brasil
ele tem como turista estrangeiro o mesmo número de pessoas que sobe e desce a Torre Eiffel, né? Recebe menos gente que o Vietnã. Só para você ter uma ideia, o México... mas o México é do lado dos Estados Unidos. Isso é verdade, e isso é um fator importante. Mas eu tendo a crer que não é só um debate geográfico. O México recebe, Renato, 42 milhões de pessoas. Nós recebemos 6, né? A Espanha tem 13% do PIB oriundo do turismo como indutor, né? A gente tem 5, 6%. Então, o turismo ele pode ser, no século XXI, por ter um caráter transversal, né? Porque o turismo não é só de lazer, você tem um turismo do negócio, você tem um turismo ecológico, você tem um turismo climático, você tem um turismo esportivo, né? Você tem um turismo que ele é transversal, né? Mas praia você tem tudo quanto é lugar do mundo. É verdade. Mas tem 2 elementos muito importantes no turismo brasileiro que tem que ser transformado em produto. A esquerda tem muita dificuldade até desse vocabulário, né? Aí acaba perdendo uma atividade econômica muito decisiva do século XXI, que é a questão da cultura e a questão do meio ambiente. Nenhum lugar tem a Amazônia. Não há nenhuma contradição entre turismo e preservação climática e preservação da Amazônia. Pelo contrário, quanto mais turismo a gente conseguir fazer na Amazônia, mais possibilidade de preservação, porque ninguém quer visitar a Amazônia para destruir. As pessoas querem visitar a Amazônia para preservar. Então, se você tem uma política hoje que faça do Brasil um centro de visita para a Amazônia, e aí depende de um investimento em infraestrutura que não é simples, eu não estou dizendo que é simples, mas isso precisa estar na ordem do dia. Porque se o Ministério do Turismo tem 13 anos de existência, 9 ministros, né? 9 ministros em 13 anos, o que já mostra que foi uma pasta não prioritária. Assim, nós tivemos um grande ministro, que foi o Valfrido, né, que fez um trabalho estrutural, original, pioneiro, muito importante. Tivemos o próprio Luiz Barreto, né, fazendo também um grande trabalho, e outros nomes, né, a própria Marta. Agora, a gente precisa ter o turismo como um elo indutor decisivo de uma nova perspectiva de emprego. Esse emprego hoje ele vai passar muito pelo serviço. Eu não estou com isso tirando a importância da indústria, nada disso, mas o mundo caminha para um lugar de muita tecnologia e um grande desafio para o planeta, que é como gerar emprego para essa quantidade enorme de pessoas que a gente tem no mundo. O turismo é uma das possibilidades por ser transversal. E o Brasil tem grande potência. Você sabe, Renato, que o Fórum Econômico Mundial, não estou falando do Fórum Social, não. O Fórum Econômico Mundial, eles têm um ranking de turismo. E o ranking do turismo é por categoria. Então, por exemplo, na questão ambiental, o Brasil já foi o primeiro, depois do Bolsonaro, é o 3º mais bem colocado. Na cultura, nós somos o 8º. Ou seja, a gente é muito bem colocado exatamente nesses 2 fatores que eu digo que colocam o Brasil no lugar de muito protagonismo. Cultura e meio ambiente. Mas, em termos de estrutura, nós somos o 60º. Porque aí envolve segurança, envolve a questão da malha aérea, envolve a questão hoteleira, envolve a própria divulgação. E o que a gente está enfrentando no governo Bolsonaro é uma terra arrasada, viu? A Embratur, ela deixa de estar no orçamento público, ela vira uma empresa social, mas a mesma lei que aprovou a Embratur ser empresa social e está fora do orçamento, não aprovou a destinação de recursos, ou seja, o que deveria vir do Sistema S não foi aprovado. Então, a Embratur hoje, ela não tem recurso algum. Ela não tem como funcionar no que vem. Nós vamos ter que resolver isso. E a Embratur é decisiva para a imagem do Brasil. E é um ótimo momento, porque o Lula devolve ao Brasil uma perspectiva de imagem, né? Então, a gente tem que aproveitar esse momento do Lula para colocar o Brasil, chamar as pessoas para conhecer o Brasil que nós queremos que eles conheçam, né? Com certeza. É enorme, né, o potencial que o Brasil tem nessa área. Eu queria perguntar uma coisa sobre turismo ainda, né, para o Freixo. Que eu acho interessante isso, né? Realmente é uma oportunidade de crescimento, de geração de empregos, né? Entretanto, a gente sabe que, dependendo do turismo da forma que você organiza o turismo, você pode ter uma drenagem de recursos para fora, né? Quem controla, né, esses processos, né, esses empreendimentos turísticos. Por exemplo, ali, boa parte das regiões próximas ao litoral, no Nordeste, muitas regiões ali estão sendo adquiridas, terrenos, por empresários franceses, italianos, né? E isso tem sido uma tônica. Eu estive na Colômbia, por exemplo, a região do Pacífico, que é uma região onde existem uma série de territórios de palenques, que são os quilombos de lá da Colômbia, né, que são reconhecidos
pelo governo colombiano, estão sendo apropriados por grandes empresas multinacionais do turismo para desenvolver, para explorar o potencial turístico da região do Pacífico da Colômbia, que é muito bonita. Quer dizer, como é que você pensa um projeto, você acha importante, né? Acho importante, concordo com você, mas essa relação no sentido que os recursos fiquem aqui, e mais do que isso ainda, que os recursos eles sejam benefício das comunidades locais, né? Não seja um turismo que seja predatório para as comunidades locais, que isso acontece bastante, as experiências turísticas nem sempre são positivas. A gente precisa pensar toda a cadeia produtiva do turismo, né? Quando você... Vou te dar um exemplo. O Rock in Rio, aqui no Rio de Janeiro. Eu fui lá conversar com o Medina, né? É um grande evento. Né? O Rock in Rio, quem é que ganhou com o Rock in Rio? Foi só o cara do hotel? Né? Ou todos os setores e todas as classes acabam ganhando, até quem não vai ao Rock in Rio? Né? Porque você tem toda uma cadeia produtiva, né? Que vai do comércio, que vai do transporte, que vai do aplicativo, que... Você tem uma cadeia produtiva, isso depende de planejamento e agenda. Isso a gente precisa ter uma agenda. O turismo de negócio ele é um turismo que atinge o do setor. O turismo de lazer é outro. O turismo esportivo, que o Brasil tem uma capacidade enorme de desenvolver, né? Que você podia estar fazendo isso espalhado no Brasil inteiro, isso depende de planejamento. Mas, para isso, você precisa ter o Ministério do Turismo e uma Embratur que possam estar sintonizadas com o que é o século XXI, que é da preservação, que é da geração de emprego, geração de renda e combate à desigualdade. Ninguém pode imaginar um turismo que seja predatório e que destrua a razão de ser da visita dessas pessoas. Daí o debate que eu puxei aqui da Amazônia, que hoje recebe muito menos gente do que poderia receber e acaba sendo muito elitizado também. Então, isso pode ajudar na preservação. Agora, eu acho que esse cuidado é importante, por isso que a gente tem que pensar em... Eita, que Freixo caiu. Vamos ver se ele retorna aqui. Enquanto isso, eu vou ler o superchat do Juliano Lanza. Bom dia, Adri, Rovai, choro do Bozo, lágrimas de ácido sulfúrico com soda cáustica. Faltou Regina sem arte, dentre vários, estar lá para sorver tais, satisfazendo suas luxúrias de fetiches hedonistas do Bozo. No Bozo. Tem também aqui Mônica Mello, o Congresso Conservador, Congresso que quer dar golpe de Estado, conservador normalmente, aí é que não é. Daniel Miage, como vocês acham que será Lula na presidência e São Paulo, Rio de Janeiro e Minas com governos bolsonaristas? Acho que São Paulo será pior que o Rio, já que São Paulo será um mini governo Bolsonaro. A gente mostrou que não é bem assim por essa fala de ontem do Tarcísio, né? Mas eu sei o que o Denis e o Rovai acham. Denis, à vontade. Não, nós já falamos um pouco sobre isso, né? Ele vai tentar se viabilizar como um novo quadro da direita, da extrema-direita. Ele não vai ser exatamente igual ao Bolsonaro. A campanha dele, inclusive, não foi igual. Né? Ele quer mostrar como gestor, tudo isso. Há uma pressão do bolsonarismo, né, para que ele seja esse espaço no qual os bolsonaristas que foram expulsos de Brasília, né, venham para cá. Tá? Mas ele também tem esses interesses pessoais dele, né, particulares dele, né, as articulações que ele tem aqui com a direita de São Paulo. Então, coisa mais complexa, eu acho. O Freixo voltou, caiu, se você quiser completar essa questão. Não, agora eu caí sem nenhuma ligação, caí mesmo. Mas não, eu acho que está respondido. Eu acho que essa preocupação do Denis é muito pertinente. Porque você tem uma malha de possibilidade turística muito grande, né? Que às vezes sempre você fala do turismo, crescimento turístico, você pensa num grande evento. Olha, a gente tem uma possibilidade de agenda permanente, tanto na cultura, e aí eu estou falando do Brasil inteiro. Claro que o Rio de Janeiro ele é a porta, mas hoje São Paulo tem mais turismo que o Rio de Janeiro por causa do turismo de negócio, né? Por falta de planejamento, por falta de estrutura. Né? Então, hoje você tem um desafio muito grande. A maior rede hoje hoteleira, o cara não tem um quarto de hotel, né? Pelo Airbnb. Então, você tem um desafio também tecnológico do século XXI, como é que você adequa isso? Você tem que chamar todo mundo para conversar, você tem que chamar todo esse dito trade do turismo para sentar, conversar e fazer um projeto que gere emprego. Quando eu olho para o turismo, eu quero que gere emprego, eu quero que seja compatível com o século XXI, eu quero que seja uma atividade que possa ter o ano inteiro a possibilidade de recursos para cá, porque eu entendo a dificuldade econômica que nós vamos ter no Brasil nesse governo Lula. E acho que até hoje a gente desperdiçou muito
esse debate de uma perspectiva de uma sociedade mais justa através do turismo. Porque a gente sempre fala da educação, fala da saúde, há pouco tempo a gente fala da segurança, eu sempre reclamei muito disso aqui, mas eu acho que o turismo é um lugar onde a gente pode avançar muito numa perspectiva de uma sociedade mais justa e mais compatível com os desafios que estão colocados no século XXI. Posso dar um exemplo? Até porque aproveitar a presença da Tri aqui. Uma das coisas que eu descobri estudando o tema é que o Brasil é o segundo lugar mais perigoso e, portanto, menos indicado para que mulheres que viajam sozinhas possam visitar. Só perde para a África do Sul. Olha que coisa. Né? País do Oriente. Mais do que Afeganistão, do que esses países. Não, é curioso, porque a gente está na Copa do Mundo do Catar, e uma série de reportagens corretas, inclusive, falando dessa questão, mas o Catar é mais seguro para determinadas viagens de mulheres sozinhas do que o Brasil. Isso segundo o ranking que tem. A gente perde só para a África do Sul. Eu tomei um susto quando eu olhei esse dado. Né? Então, isso é um elemento importante. Assim, o que a gente pode fazer? Eu conversei com o Flávio Dino. Eu falei, Dino, a gente tem que pensar isso aqui. Por exemplo, não cabe a gente fazer um curso de capacitação e formação de policiais mulheres, né, para uma área específica do turismo, para trazer proteção e chamar mulheres que viajam sozinhas para visitar o Brasil e pensar uma agenda nesse sentido. Isso é muito bacana para um debate democrático do século XXI, do papel das mulheres. É uma pauta nossa, não é? E que pode ter um retorno econômico, que gera emprego. Não é incompatível, gente. As nossas pautas de caráter social não são incompatíveis com geração de emprego e renda, né? Então, eu acho que é isso que a gente precisa avançar. Eu queria voltar um pouco para a política, mais hard política. Tem aí, você foi muito tempo filiado ao PSOL, tem um debate no partido agora, eu sei que agora não estou mais, mas estamos na política, né, Freixo? Participamos do debate sobre o Brasil, e o pessoal está fazendo uma discussão. Ontem a Sâmia foi à Folha dizer que já tem maioria para aprovar a não participação no governo do partido. O que você acha disso, né? O quanto isso faz bem ao país e à democracia ou não? E, ao mesmo tempo, queria pedir uma avaliação. Você teve problemas no Rio com o PSB também, na construção da candidatura ao Senado. Eu acho que isso impactou na tua campanha, mas queria ouvir de ti o que você acha. Não, claro, com todos os cuidados de não falar de um partido que eu não estou no seu dia a dia, né? Nem é o que você está me pedindo. A Sâmia, além de ser uma grande amiga, é uma pessoa que eu tenho carinho há muitos anos, né? Sempre gostei muito do trabalho da Sâmia, ela é uma pessoa muito próxima, é uma excelente parlamentar, é uma pessoa que faz assim, um trabalho imprescindível para a esquerda no parlamento. Eu faço questão de reafirmar isso aqui. Tem um posicionamento que é um posicionamento de uma corrente, né, inteira, e que não é só. É um partido que tem nesse debate uma divisão, que eu tenho certeza absoluta eles vão ter um encontro agora, se não me engano é dia 17, para definir um pouco quais vão ser esses rumos. Eu não acredito que ninguém do PSOL defenda ou vá defender uma oposição ao governo Lula, não imagino não se tratar disso, mas se participa, se não participa, se tem cargo, se não tem cargo. Eu acho, aí é a minha opinião, eu não vou emitir opinião do que o PSOL deve ou não fazer, porque cabe ao PSOL, cabe às suas bases, cabe à sua militância essa decisão, evidentemente. Eu tenho um respeito muito grande pelo partido, eu ajudei muito na construção do partido ao longo desses anos, no Rio de Janeiro, mas o que eu posso emitir de opinião, mantendo o espaço do respeito aqui, é que eu acho o PSOL um partido muito importante para o governo Lula, né? A sua militância, onde eles estão, os seus quadros, eles serão muito fundamentais para que o governo Lula dê certo. Então, à luz disso, eu espero que eles participem o máximo possível, que caiba dentro da concepção do partido esse nível de participação, qual será. Mas eu não tenho dúvida do quanto é importante os quadros que tem e da sua militância, a qualidade da sua militância, que eles possam participar e ajudar, porque será um governo muito difícil. E em relação ao Rio de Janeiro, nós tivemos muita dificuldade dentro do PSB. Nós tivemos duas candidaturas ali ao Senado, né? Nós tivemos a candidatura do Molon, que também é um excelente parlamentar, e a candidatura do André Siciliano, presidente da Assembleia Legislativa. Isso gerou muito conflito ao longo da campanha,
Nós fizemos de tudo para que isso não tivesse ocorrido, não foi possível solucionar, e é evidente que esse atrito nos atrapalhou. Não remeto a isso, a nossa derrota, não seria justo dizer isso, mas claro que nos atrapalhou, porque no lugar da gente conseguir muitas vezes notícias positivas sobre a campanha, as notícias eram do conflito para o Senado, né? Então, isso sem dúvida atrapalhou, e lamentavelmente nenhum dos dois foram eleitos, o que já era previsível diante da divisão. O Freixo, recentemente um relator da ONU disse que o Lula terá que ter como suas prioridades desvendar o assassinato da Marielle. Eu queria perguntar se você acha que o Lula tem condição de trazer respostas, né, para esse crime, que até hoje, né, a gente desconhece o mandante. Aliás, só para completar, né, Dri, a gente está assistindo, eu e Dri aqui, a minissérie que está na Globoplay, é isso, Dri? Sobre a Marielle. Aí você aparece no dia, falando no dia do velório ali, aparece na cena que quando vai reconhecer o carro, assim, uma coisa toda muito triste, né, Freixo? A gente se emocionou muito, eu e o Dri aqui, até queria ouvir um pouco de ti sobre isso tudo também, que acho que é um episódio que te marca muito, né? Marcou muito a tua vida. Claro. Você tinha me falado no privado que você estava assistindo a série da Globoplay, que tinha se emocionado demais. É uma série muito, muito correta, muito bem feita, assim, acho que é fiel ali, né, ao drama. Eu não sei se o Lula vai conseguir resolver. Eu também não quero colocar essa responsabilidade nas costas do presidente. Primeiro, que eu acho que o grande responsável por esse caso não estar resolvido é o governo do Rio de Janeiro. Esse caso não foi um caso federalizado, esse caso é um caso que está na alçada da Polícia Civil do Rio de Janeiro, na alçada do governo do Rio de Janeiro, que lamentavelmente trocou os delegados do caso inúmeras vezes, fundamentalmente depois que o Cláudio Castro assume. É bom lembrar que a Marielle é morta em 2000, ela é assassinada em 2018, né? No ano da eleição. E então lá se vão muitos anos, né? E esse período foi um período com muitas trocas dos delegados responsáveis, né? E uma interrupção completa do diálogo da família, dos amigos com a investigação. O que nós tínhamos no início, que era uma possibilidade. O primeiro ano foi muito conturbado, equívocos inaceitáveis por parte da investigação, como não pegar câmeras. Eu vou chamar de equívoco porque, né, eu não quero. Mas eu, particularmente, acho que determinados equívocos precisam ser investigados para saber se foram mesmo equívocos, né, ou não. Mas erros inaceitáveis numa investigação policial, no caso da Marielle, o que atrapalhou muito. Nós chegamos, na investigação, chegou ao autor do disparo, que é um policial, que é uma pessoa ligada às milícias, mas não chegou à autoria. Essa pessoa está presa, não foi julgada. Essa pessoa foi presa quando completou 1 ano da morte da Marielle, portanto está presa há mais de 3 anos, não foi julgado ainda. Um nível de descaso por parte do governo do Rio com o caso da Marielle é inaceitável. Como o governo Lula pode ajudar, como a Polícia Federal, eu acho muito difícil federalizar o caso agora. Isso são possibilidades que a gente vai ter que conversar quando a equipe do Ministério da Justiça estiver formada. Eu não quero descartar isso, cabe ao ministro da Justiça, ao próprio Lula, pensar. E eu também não quero dizer que o caso Marielle é o único caso que tem que ser resolvido, não é o que vocês estão dizendo, mas é um caso muito emblemático, porque a gente está falando de uma vereadora, mulher, negra, oriunda da favela, um ano como vereadora, que é brutalmente assassinada e não se sabe quem mandou matar e por quê. Porque quando você não dá essa resposta, Adri, você deixa em aberto a ideia de que mulheres negras eleitas podem ser mortas. E aí não é uma ameaça à vida de uma parlamentar ou outra, é uma ameaça à vida delas e à democracia. Porque um lugar onde mulheres negras, oriundas da favela, se forem eleitas são mortas, é um lugar que não tem democracia, não tem nem resquícios de democracia. Então o caso Marielle precisa ser colocado no lugar devido, não por ser minha amiga, não por ser de esquerda, não por ser do PSOL, mas por ser uma afronta à democracia brasileira, por se rasgar a Constituição de 88.
Então isso é muito sério. A gente não está falando de um parlamentar que foi morto por uma questão passional, por uma dívida. A gente está falando de uma parlamentar morta por uma vontade, por uma determinação política que não se sabe qual é. Então, este buraco, né, na justiça brasileira ameaça a democracia, ameaça as instituições todas. Então, sem dúvida, o governo Lula vai ter que falar sobre esse assunto, porque esse não é um assunto que começa e termina na Marielle, como vocês que estão vendo a série percebem claramente. É muito maior do que isso. Olha só, Adri, o João Pedro de Oliveira, o João Pedro, desenhista autista, quis vir aqui para dar um oi para o Freixo. Falou, eu amo o Freixo, eu quero falar com o Freixo. Falei, deixa, eu vou subir você antes de terminar a entrevista. João Pedro, dê seu salve, seu oi para o Freixo, meu amigo. Boa tarde, meu amigo Marcelo Freixo. Tudo bom, Tudo bom, graças a Deus. Eu tô aqui pensando se vai dar para ir na aposta do Lula. Eu não tô muito assim bom para ir, porque tô sem muito dinheiro para ir. Mas eu vou pedir ajuda para algum amigo meu me levar. Eu tive a honra de ter feito 10 anos para você, Marcelo Freixo. Tive a honra de ter feito 10 anos para você, com muito amor. E eu quero falar que esse ano, 2022, para todo mundo aqui, foi um ano que eu fiz tanta coisa maravilhosa. Inclusive, eu nunca vou esquecer do dia 21 de setembro, que foi o dia que eu fui aplaudido pelo povo, lá na minha terra natal, onde eu nasci, Valença, Bahia, quando o meu amigo hoje, governador eleito, Jerônimo, me chamou para perto dele para falar com o povo. Foi maravilhoso naquele dia. E esse ano também, eu fiz tanto sucesso, eu falei nos últimos meses, e fiz amizade com um bocado de gente famosa e importante dos Estados Unidos. E um deles é esse cara aqui atrás de mim, que é o Jack Tape, que é um jornalista muito famoso da CNN americana. Ele que hoje é meu amigo. Eu vou longe, eu. O Freixo caiu aqui, João. Mas eu sei, tudo gente, bem. eu entendo. Essa é a internet na vida. Mas legal, João. E aí você está fazendo uma campanha para ir para a posse, né, João? Se alguém quiser te doar Pix, eles mandam para onde? Para te ajudar. O meu Pix é assim, é João Pedro de Oliveira Mercedes, tudo junto assim, @gmail.com. É o meu e-mail do meu Pix. João Pedro de Oliveira Mercedes, @gmail.com. É aí isso. A pessoa ajude o João Pedro a ir para a posse do Lula. É aqui, Roberto, sabe o que é que eu pedi ajuda ali semana passada ali por assessoria do meu amigo, o deputado Jorge Sola, aqui da Bahia, se eles podiam me levar lá em Brasília. Aí ela me disse que precisa de uma passagem, assim, uma coisa que para ver lá na hora, para eles me levarem, é assim que eu pedi para eles ali. Aí eu preciso de passagem para eu pedir eles me levarem. E você tem que ir com a tua mãe, né? Não é tão simples, né? Eu não sei se eu vou poder ir sozinho com meu amigo, não sei, mas acho que eu vou sozinho com meu amigo, se puder. Muito bem. Minha mãe não aguenta, porque minha mãe não aguenta algumas coisas aí, coisas de lado na vida, aí eu acho bom eu ir sozinho com meu amigo, que eu acho bom. Né? João, é isso aí, meu amigo. Vamos organizar a tua campanha para vereador em Valência, eleger o João vereador. Não quer? Não. Eu não quero ser político, não. Tem que Oi? fazer os desenhos. Eu não quero ser político, eu me filho ao PT porque eu quero ajudar meus amigos na luta. Eu não quero ser político, eu não quero ajudar meus amigos na luta. Muito bem, parabéns, João. É isso mesmo. Obrigado. Beijão, querido. Acho que o Freixo caiu aqui, também já estávamos chegando ao final, né, Dri? Tem superchats aqui, Ruvai. A Mônica tinha uma pergunta. Não, essa eu já li, né? O que é um congresso conservador? Não tinha lido. Torci por você aqui de Recife, Pernambuco. Mas ele explicou, né, na fala dele. Daniel Miage, mas Tarcísio quer no seu secretariado Paulo Guedes, Ricardo Salles, Mário Frias e secretário da Educação do Paraná, todos de extrema-direita. E o Daniel Miage diz, se o PSOL não participar, a rede também não participará do governo Lula. Porque eles são uma federação, né, Rovai? Isso também a rede ficaria impossibilitada? Não sei. Eu acho que não. Eu acho que aí é na questão de fechar a questão para votação em Congresso, não inclui isso, né? Isso é uma decisão partidária. Acho que não entra nisso, não. Para candidatos, né? A gente está com o Eduardo Meirelles, diretamente de Brasília. Bem-vindo, Edu, tudo bem? Edu, diretamente do CCBB, né? Pelo que eu estou vendo aí. Sim, boa tarde, Denis, Dri, Renato. Sim, estou aqui no CCBB agora. Estou vendo aí, tá bonito esse novo cenário aí com árvores. Aproveitar que não tá chovendo, Rovai, porque hoje aqui o tempo tá
tá complicado. Sol, chuva, sol, chuva. Como é que é? O que temos de novidade aí, Edu? Do Duda, aqui né? no CCBB com segurança reforçada agora, né, Rovai? Porque ontem teve um princípio de tumulto lá no Meliá, o Lula anda despachando bastante de lá. Também a gente teve informação aqui de que um cinegrafista chegou a ser agredido lá no Meliá por alguns aliados do Oswaldo Eustáquio. Mas bem, aqui no CCBB o clima continua o mesmo. Hoje vai ter... gente do Oswaldo Eustáquio? Exatamente, Oswaldo Eustáquio estava lá, inclusive... Ele continua na ativa esse patife? Ele estava lá mesmo tendo já tido 2 mandatos de prisão expedidos pelo STF. Ele estava lá. E pelo que apuramos aqui, é ele quem está organizando essa movimentação de trazer esses indígenas chavantes que são anti-Lula, né, anti-PT, enfim, para Brasília, que a esposa dele é quem tem essa proximidade com esses indígenas que vieram, e eles vieram de caravana, eles chegaram lá no Meliá de ônibus. Então aqui no CCBB a segurança está bem reforçada, ali na entrada, inclusive, o procedimento já mudou de ontem para hoje. E já está conversa da ida do Lula para Brasília, como é que está? Para Brasília, para os Estados Unidos, como é que está isso? Sim, o Celso Amorim teve aqui. O Celso Amorim esteve aqui no CCBB hoje para poder conhecer o espaço que ele ainda não conhecia. E quando questionaram se há ainda uma dúvida na imprensa, se ele vai agora ou se vai depois, o Celso Amorim falou que, do ponto de vista dele, ele só vai de fato mesmo depois da posse, porque ainda há muitas questões para poder resolver aqui. Nesse momento está sendo analisada lá no Senado, na CCJ, a PEC do Bolsa Família, né? No relatório que foi apresentado por Alexandre Silveira, ele flexibiliza em 175 bilhões. Deixa eu te interromper um pouquinho, trazer o Freixo para ele fazer as despedidas finais. Okay. Mas você continua aqui com a gente, só porque ele caiu e precisa se liberar, porque ele tem que trabalhar lá para garantir essa transição no turismo aí. Freixo, seu destaque. Não, desculpa, Duda, mas enfim, daqui a pouco eu vou estar por aí à tarde também. Mas é porque Brasília começa terça e quarta em Brasília, vocês conhecem a loucura que é isso aqui. Mas eu queria mandar um abraço para o João, né, que eu acabei não conseguindo falar com ele. O João me deu um desenho lindo de presente, eu guardo aqui com o maior carinho, uma figura muito querida. Mas eu queria agradecer muito esse espaço, essa conversa, o diálogo, agradecer a Adri, ao Denis, a você, Renato. Obrigado, vamos falar mais vezes, a gente estava há muito tempo sem conversar aqui. Mas nesse período de transição intenso, a gente tem pelo menos mais 2 semanas aí para ver como é que vai ficar. Eu estou à disposição de vocês. Obrigado pelo espaço, um abraço muito grande. Valeu, Freixo. Tudo bom, boa sorte aí, viu? Obrigada, Freixo. Boa sorte. Obrigado, gente. Boa sorte, valeu.